Cultivo indoor. Quantas plantas cabem dentro da minha barraca? Qual a iluminação eu deveria usar? Essas são algumas perguntas frequentes que o iniciante, ao tomar algumas decisões iniciais, se fazem em relação à escolha de equipamentos, escolha da melhor tipo de barraca para ele e melhor tipo de iluminação. E por que que esses dois produtos são relevantes à ideia conjunta? Bom, quando a gente fala aí do cultivo indoor, a gente inicialmente tem que ter a ideia de que a gente está tirando uma planta da natureza e colocando ela dentro da nossa casa, e que isso implica em uma cultura e alguns princípios que a gente tem que tomar, né? Falando, obviamente, do principal assunto do canal, que é a planta da cannabis, né? A gente sempre coloca como base a planta da cannabis sativa automática, que é uma planta que tem uma base de crescimento, então ela vai ser a nossa, também, né, a nossa ideia aqui como exemplo, tá? Para esse tipo de ideia que a gente está prestes a conversar sobre. Então, a ideia inicial aí que você pode, né, se perguntar, alguns cenários existem. A pessoa que, por exemplo, quer saber qual o espaço mínimo que ela precisa ter para cultivar uma planta, né? O tipo de pessoa que quer ter aquela única planta, qual que é o espaço mínimo que ela precisa. E tem outro tipo de cenário, que é o cultivador aí que vai se perguntar, por exemplo, eu vou escolher uma barraca de 80 por 80 ou 100 por 100 porque é o espaço que ele tem no apartamento, na casa, que seja, e ele se pergunta quantas plantas eu consigo colocar dentro dessa barraca. Já é um outro tipo de cenário. Então, desde a pessoa que procura a informação do espaço mínimo que ela precisa ter desde a pessoa que se pergunta quantos que eu consigo ter nesse espaço. Então, inicialmente a ideia de uma planta cannabis sativa, aí automática, antes de adentrar na parte, né, comparativa, por exemplo, quanto ela cresce, ou quanto ela vai dispendiar aí do comprimento, há diferenciações. Primeiramente, genética, né? Então, se você escolhe uma planta automática que seja, por exemplo, predominante índica ou predominante sativa, ela vai ter diferença de crescimento, ou até daquele tipo de banco de semente específica que determina um tipo de quantidade média e crescimento para a planta. Por isso que é importante também você ter ciência da escolha do tipo de semente genética que você está optando para ter na sua área de cultivo. Então não adianta você optar por ter 3 a 4 plantas que você não vai saber o crescimento total e vai acabar tendo que ter algumas decisões um tanto quanto incisivas em cima da planta para ela caber naquele espaço que você acabou planejando sem ter essa ciência do crescimento total dela. Então, nós sabemos que no nosso país temos todas as complicações e que a maioria dos cultivadores ainda não optou por investir em uma semente premium, por assim dizer, ou uma semente que vem embalada de um banco de genéticas que já trabalha há anos, né, em relação à estabilização da genética. Então, se você ainda está cultivando de semente de prensado, semente de Colômbia, semente de amigo, há muitos degraus para você avançar ainda para ter esse tipo de conversa. Não quer dizer que você não vai conseguir ter a sua planta natural, orgânica que seja, no seu cultivo, mas não é o princípio que a gente vai ter nesses tipos de conversa. Aqui é lógica, aqui é uma ideia com base para a gente ter uma determinativa. Tudo em prol da organização e tudo em prol do conhecimento definido, né? Para não ter o porquê e outros tipos de vias que não precisam ser tomadas. Então você que tomou a decisão certa e optou por investir mais numa semente estabilizada com procedência, com informação de banco em relação ao crescimento dela, você vai ler um pouco sobre, né, o tamanho médio que essa planta fica, algumas outras comparações da genética que você está escolhendo. Então, vamos definir, por exemplo, uma planta automática com crescimento em média aí de 80 a 1 metro, sem contar o vaso, com necessidade aí de uma área de pelo menos
25 por 25, tá? 20 por 20 ou 25 por 25 centímetros quadrados, né? Que seja o espaço que ela vai ter de todos os lados que ela cresce. Então, por exemplo, se a gente tem uma barraca de 40 por 40, a gente consegue colocar dentro desse esquema de organização duas plantas que vão ter um crescimento final dentro desse espaço de cultivo, certo? Porque 4 plantas necessitaria de uma 60 por 60, né? Dentro desse tipo de organização. Então, uma barraca aí, sem ser essa, por exemplo, que é uma barraca da Vivosan de clonagem e estágio inicial da planta, né? Que seria a plântula, para você fazer aí o início do cultivo. Essa barraca tem 75 de altura por 45 de comprimento com 35 de largura, se eu não me engano. Então, uma barraca que você não vai, você conseguiria fazendo, né, um trabalho aí um tanto quanto estressante para a planta em relação ao estágio final dela, mas você conseguiria cultivar uma planta aqui dentro, não teria problema. Só que não é saudável para a planta ter esse tipo de ambiente como a vida completa dela. Então a gente toma base um pouco mais de comprimento. Vamos falar de uma barraca padrão inicial em relação às embaladoras de hoje em dia, Probox, Vosan, Masterplant, enfim, barracas que já vêm num padrão aí de montagem que seria a mínima 40 por 40 por 140 de altura. Pode ter algumas variações, 160, mas essa é a base inicial. Então, vamos falar de, né, planta automática da espécie. 40 por 40 vai colocar duas plantas, 60 por 60 vai colocar 4, 80 por 80 vai conseguir colocar de 6 até 8 espremidas, né? E por que esse tipo de padronização? Porque existem tipos de tratamento na planta onde você vai conseguir, por exemplo, fazer um low stress training, que seria um tratamento de baixo estresse, onde você, em vez de fazer uma poda no ramo incisivo, você vai fazer um envergamento na base da estrutura dela. O envergamento faz com que os topos fiquem mais espalhados, ela não cresça em sistema de pinheiro, né, por assim dizer. Você consegue criar uma base diferente. Claro que com esse tipo de tratamento você já vai estar experienciando aí um tipo de cultivo mais particular, onde não necessariamente você vai se basear nesse vídeo para ter esse tipo de ideia. Então, sem contar o low stress training, sem contar nenhum tipo de poda na planta, só com defoliação simples, né, ou avançada para o crescimento da planta, a gente vai definir esse tipo de espaço para a quantidade que a gente acabou de falar em relação às plantas, certo? Então, 100 por 100 você consegue colocar de 10 a 12 plantas aí, né? Assim, e por assim em diante, mas isso não é a conversa final. Ainda há diferenças em relação ao tipo de iluminação que você vai precisar ter. Então a gente vai criar como base aqui definitiva de explicação esse tipo de orientação que você leve numa 40 por 40 de 1 a 2 plantas, 60 por 60, de 3 a 4, 80 por 80, de 5 a 6, né? 100 por 100 você vai levar aí de 6 a 8, dependendo da genética. Então não passar muito dessa quantidade de plantas, porque elas crescem, né? O estágio final delas de crescimento pode ser muito maior do que você espera, dependendo. Então, para não ter esse tipo de briga entre elas, para roubar a energia, para roubar o ar do ambiente, é mais aconselhado que você leve um pouco menos de plantas, tá? E que você tenha um tratamento melhor, porque no final das contas é bem possível que ela te dê um rendimento igual à quantidade maior que você levaria em comparação à decisão de quantidade menor, pelo tamanho que ela possa levar singularmente. Ao invés de você botar várias plantas dentro da estufa e deixar elas crescerem, você pode ir fazendo tratamento e levar elas com uma melhor qualidade até o estágio final da vida, tá? Então essa é a conversa em relação ao tamanho, né? Quantas, por exemplo, a pergunta de qual o espaço mínimo que eu preciso, né, para cultivar uma planta. Então, se você
quer escolher uma barraca de cultivo e não quer ter o trabalho de fazer gambiarra, por exemplo, você vai optar aí, né, por uma 40-40, 140, que você vai conseguir levar uma planta tranquilamente, automática ou até fotoperíodo dependendo. E essa é outra conversa da fotoperíodo. A conversa em relação aos fertilizantes dos vídeos iniciais é a mesma de agora. Pensa numa planta que vai crescer aí de 2 vezes no mínimo até 3 vezes o tamanho de uma automática. Então você vai precisar reduzir esses números aí cultivando uma planta de 5, 6 meses. Ela vai crescer bem mais, ela vai dar mais trabalho em relação à vida longa dela. Então, em comparação à automática, você dobra aí a quantidade de dobra para baixo, né, a quantidade de plantas em relação ao espaço, caso sua opção for fotoperíodo, ok? Então, a conversa em relação a barraca é isso, mas não foge da necessidade de você ter o mínimo de luz necessária para cultivar essas plantas. Cara, não adianta, senhores, não adianta você ter um investimento em, por exemplo, fertilizante de qualidade, uma barraca de qualidade, exaustão de qualidade, né, ventiladores, que seja até um umidificador aí, vaso bom, terra boa, tudo organizado, se você não der a iluminação necessária que ela precisa para ter esse desempenho. Então, a gente ainda vai fazer um vídeo em relação à iluminação, mas para ser breve em relação a esse vídeo de quantidade de plantas barra necessidade de iluminação, a gente vai ficar baixo em relação a demais informações, tá? Mas, por exemplo, esse painel aqui, que é um painel Quantum, tá? Ele tem aqui 25 por 25, tá? 25 por 25, ele tem 96 chips, contém infravermelho e ultravioleta, é do espectro 3000 até 5000 Kelvin, tá? Isso é a cor do chip, com alguns chips aqui de 630 nanômetros, tá? Nanômetro é o comprimento da onda, que equivale à cor que nosso olho vai enxergar aí, e também influencia na absorção. Então ele tem os chips vermelhos, tá? Aí do raio de 630 nanômetros, com 3000 a 5000 Kelvin dos chips Quantum. Então esse daqui é um painelzinho com chips aí LM281B. É a melhor escolha que você pode fazer em relação ao investimento de painéis para iluminação. Existem também no mercado SMDs, tá? SMD seria a nomenclatura aí pro chip, né? Então SMD 2835, que é o convencional, o mais usado aí tanto para painel de cultivo, ele também é utilizado em cultura padrão de iluminação aí de residência, tá? Então você pode até comprar um SMD 2835 do seu painel LED e fazer jus a ele em relação à iluminação, mas aqui a gente vai se basear no que hoje em dia vale mais a pena por conta até do custo-benefício que se encontra no mercado hoje em dia. Então esse é um painel aqui de consumo na rede de 40 watts, tá? 40 watts. E esse painel seria o mínimo que você precisaria para levar uma planta até o final, tá? Tendo em conta aí no vegetativo de 20 a 25 watts e na floração 40 watts de consumo na rede. Isso é o mínimo, tá? Isso é o mínimo que você vai precisar para levar uma planta. Menos que isso, sua planta vai ter deficiência luminosa, tá? E não em relação à possível envergadura, mas qualidade final da planta. Então, essa é a lógica em relação ao consumo da rede do equipamento luminoso, que equivale também à absorção da planta em relação ao processo de fotossíntese. Então, ele vai disponibilizar aí pelo menos de 10 a 15 mil lumens, que seria a medição errônea, mas também serve para uma comparação para a planta, tá? Então, você vai deixar ele, por exemplo, a 20, 15 centímetros de distância na floração, tá? Ele não é um painel que abrange tanto, até por conta do tamanho dele, mas ele ainda vai fazer uma boa reputação, vai desempenhar bem em relação a uma planta de automática, tá? Automática. Então, se for aquela ideia, fotoperíodo, é 2 desse, ou um painel de 65 a 80 watts, no mínimo, e talvez fique pouco ainda, tá? Para a planta. Então, iluminação nunca é demais, tá? Nunca é demais se você estiver fazendo o investimento certo aí dentro da sua área de cultivo.
tá? Então, por exemplo, uma estufa de 40 por 40, aí com uma altura que seja 140, 160 metros, você vai colocar um desse no mínimo 60 por 60, coloca um de 65 watts no mínimo, 80 por 80, coloca 100 watts no mínimo, 100%, coloca aí 120 watts no mínimo, tá? Ou duas de 65, totalizando 120 de consumo, 120, 120, 150, 180 watts aí, e aí por aí vai, tá? Então tem a ideia lógica de que pelo menos uma planta é um de 40 watts e por assim diante. Nosso painel de setup aqui, ele está oscilando porque é um painel defeituoso e a gente está usando ele para o cenário, então ele vai aqui ficar oscilando no nosso cactuzinho, mas ele está com defeito mesmo. Esse daqui é um novo, tá? Que é o mesmo que está aqui dentro, tá? Então esse painel aqui serviria perfeitamente para essa estrutura aqui, para fazer clone, para fazer plântula, até uma semana de vida. Passou disso, coloca numa barraca, senão ele vai começar a crescer demais, não vai ser uma experiência tão boa e pode bater a folha no LED, e a folha no LED queima, tá? A folha a 1 centímetro do LED não queima, mas se encostar no LED ela vai passar calor, vai queimar, tá? Em relação a isso. Então a conversa básica em relação à sua necessidade, à sua decisão, tá, do cultivo, em relação ao tamanho da barraca e a quantidade aí da luz que você vai precisar é essa. Tá? Tem alguma dúvida, volta o vídeo, anota o que eu estou falando, para ter isso como base em relação ao seu cultivo.